Queria que se abrisse o texto de Números. Esses temas que nossos irmãos compartilharam, eles foram escolhidos buscando realmente uma razão, baixo de oração. O texto de Cauã era um texto assim preciosíssimo e resolvi ler pelo menos e dar uma pontuada nele para que cumpra aquilo que Deus gostaria de estar nos vendo aqui. Números 20. Sim, eu vou precisar depois, mas fica à vontade. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, irmã de Moisés e Arão, e ali foi sepultado. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí. É uma pergunta. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse mau lugar, que não é de cereais, nem de filhos, nem de vinhos, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e agora o Senhor lhe apareceu. Aqui tem uma lição preciosa, assim, valiosa, que eu penso que podemos aplicar em muitos momentos da nossa vida. Nós recebemos uma confrontação, seja ela qual for, mas uma confrontação pesada, dura, algo muito forte. A nossa tendência é imediatamente ter ali uma reação. Basicamente foi o que eu fiz ontem. Mas a melhor coisa, a melhor postura, sempre que cabe, sempre que é possível, ou ali silenciosamente entre você e Deus, ou você deixa aquela situação por terminar, vai e consulta a Deus, coloca-se diante do Senhor e volta para continuar aquela situação. Foi o que Moisés e Arão fizeram aqui e fizeram em outros momentos. Toda a congregação, eles eram representados pelas lideranças, mas chegavam ali com muita força, com muita pressão, e chegaram para Moisés e Arão e trouxeram toda essa acusação, e desejaram, como foi dito aqui por um dos irmãos, desejaram de novo voltar lá atrás, desejaram primeiro morrer junto com os que já tinham morrido, e depois desejaram voltar para o Egito, nunca ter saído de lá. Humanamente, nós temos uma resposta pronta. Humanamente, nós entramos no debate. Humanamente, nós entramos ali para disputar e mostrar que isso não pode, isso não está certo. Ou seja, aí começa aquela relação. Mas Moisés e Arão, no versículo final 6, então Moisés e Arão se foram diante do povo. Meio que deixaram o povo conversando sozinho. Ou devem ter dito: espere aqui que eu vou consultar o Senhor. Mas o texto não fala nada. Mas Moisés e Arão saíram ali da presença do povo para a porta da tenda da congregação, que era o lugar onde Deus se manifestava, onde Moisés se encontrava com Deus, e se lançam sobre o rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos animais. Aparentemente, Deus nem se sentiu afrontado com a atitude do povo. Deus reconhecia a necessidade da água, isso é natural. O povo está no deserto, mesmo em qualquer outra condição normal, o povo precisa de água. Era lícito desejar a água, mesmo que tivesse sido errado a abordagem com Arão e com Moisés.
Deus não se mostra assim irritado. Deus não tem nenhuma atitude aqui de tratar aquela atitude do povo. Deus disse a Moisés: vai até a rocha, toma o bordão e faça o quê? Fala a rocha. Fale a rocha e ela dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus irmãos. Então Moisés, versículo 9, tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes. Aí a atitude de Moisés com o povo não representava o coração de Deus. Deus, hora nenhuma, tinha dito isso acerca do povo. E Deus conhece o coração do povo, Deus sabe. Mas Deus não os qualificou dessa forma. Deus não chegou para o povo e deu esse tratamento a Moisés. Mas Moisés chega e disse assim, versículo 10, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Aqui nós temos uma questão muito interessante. Moisés, hora nenhuma, disse o que Deus tinha dito. Moisés, hora nenhuma, fez menção que o poder de Deus já havia sido liberado para suprir da água. Moisés, hora nenhuma, traz Deus ali para que o povo veja o poder de Deus e glorifique a Deus pelo que Deus haveria de fazer naquela situação que precisava de um sobrenatural. Precisava de algo que Moisés mesmo, Arão mesmo, não poderia fazer. Moisés usa o pronome no plural, se referindo a ele e a Arão. Ele diz: faremos sair água dessa rocha para vós outros. Moisés tornou aquela situação da rebeldia do povo em relação a ele e o tratamento dele em relação ao povo, e fez de Deus um assistente de tudo aquilo. Mas Moisés estava com o bordão de Deus na mão. Lembra do bordão que Moisés levou para o monte, quando o Thales compartilhou aqui, e que eu disse que aquele bordão era a presença de Deus que estava sendo levada para lá? Moisés foi na tenda da congregação, pegou o bordão, que era símbolo disso, e levou, e ele estava com Deus ali presente na rocha de Meribá, mas ele ignorou a presença de Deus. Ele simplesmente fez o que ele, como se ele e Arão fossem os personagens daquela situação. Era o povo versus Arão e Moisés. Aí Arão faz uma coisa que Deus não disse para fazer. Versículo 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o bordão. Assim, muitas águas saíram, bebeu a congregação e os animais. E o povo deve ter pensado assim: Moisés, grande profeta de Deus, Moisés, homem muito poderoso, Moisés, aquele que tem toda a autoridade, e fez sair a água da rocha. Aí aqui tem problemas, porque Moisés desobedeceu a Deus, Moisés feriu a rocha 2 vezes, e a Bíblia diz lá na frente que a rocha que ele seguia era Cristo. Rocha que me seguia espiritualmente era Cristo que estava ali como a fonte da água viva, queria alimentar o povo, queria dar beber o povo. Moisés não glorificou a Deus, Moisés não deu glória para ele, e Moisés cometeu um grande agravo ao fazer aquilo, na sua ignorância espiritual, na sua arrogância humana. Numa leitura superficial, parece simples. Parece um fato corriqueiro. Mas Deus é zeloso com a sua palavra. Deus é zeloso por aquilo que Ele faz. Por conta desse episódio, Arão não entrou na terra prometida. Quando chegam os dias de Arão, Deus o leva até o monte e diz: por que não me honrastes na rocha de Meribá, não entrarás na terra. Aí passa. Quando chega o dia de Moisés subir ao monte e olhar a terra, Deus diz: porque não me honraste diante dos filhos de Israel, no caso da rocha de Meribá, não entrarás na terra prometida. Irmãos, a honra a Deus, o glorificar a Deus é algo que não tem preço, não tem negociação.
Não existe uma única citação na Bíblia de alguém que se compare ao que Cristo fez em todo o seu ministério com respeito a esse quesito. Varão poderoso em palavras, varão poderoso em obras, homem cheio de sabedoria, nunca ninguém tinha falado com ele, nunca se ouviu que alguém abriu os olhos de um cego de nascença, nunca se ouviu, mas todas as vezes que o viram fazer, ele disse: faço conforme o Pai me mandou. Tudo que eu faço eu recebi do meu Pai. Tudo que Jesus fez foi apontando para a glória de Deus. Jesus nunca tomou para si a glória, nunca. E ele era o Filho que tinha descido dos céus para fazer, segundo ele, tudo aquilo que tinha dado. O Senhor Jesus foi fiel em toda a sua trajetória, nas mínimas coisas, nas coisas maiores. Nós precisamos sermos zelosos nisso, porque como representantes de Deus, muitas vezes nós damos a entender que somos nós e não foi Deus, que fomos nós e não foi o Senhor. Muitas vezes com famílias acudidas, com pessoas acudidas, ajudadas, muitas vezes com situações transformadas, muitas pessoas glorificando aquelas mudanças, e muitos servos de Deus não têm a graça, a sabedoria, a compreensão de transferir tudo isso para Deus. Quando eu conversava com o Cauã sobre essa palavra, eu lembrei de um episódio, disse para ele, ele achou extremado, absurdo, mas eu ouvi nesses vídeos de Instagram de um pastor que contava a seguinte história. Uma vez eu estava numa situação e tinha um endemoniado, e eu estava lá para expulsar o demônio, e por várias vezes eu disse: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e o demônio não saía. E eu olhei para aquele homem e eu disse: saia. Aí disse o próprio nome dele, ele contando, e o demônio saiu de jeito. Um absurdo, um extremo, com certeza, mas disso aí, para as coisas mais dissimuladas, muitas vezes nós estamos retirando a atenção daquele que faz todas as coisas. Todas as congregações têm uma forma de governo, como se conduz, os seus cultos, suas práticas. E ao longo da história eu tenho entendido isso. Nós colocamos muitos filtros para evitar que aquela situação seja manipulada por um, por outro. Então a gente tem uma série de coisas, por exemplo, você vai em um determinado lugar, nunca jamais o cara vai pegar o microfone e te dar, sabendo que você é irmão de uma outra congregação. Há os cuidados humanos para isso. Mas sabe o que é que Deus quer que aconteça? Em todo lugar que o povo dele se reúne em nome dele, que ele seja o Senhor, que ele seja aquele que está orientando, direcionando. Ele diz: se eu levantar um para falar, todos podeis falar um após outro. E aí ele diz mesmo, quando dois, no máximo três, podem profetizar. E ele vai orientando, mas nós criamos muitas regras, porque, está escutando? Nós duvidamos do governo de Deus. Nós duvidamos que Deus esteja de verdade no controle. E eu quero voltar a nossa atenção aqui para repetir isso. Todas as vezes que estivermos juntos, que começarmos a adorar o Senhor verdadeiramente, nós estamos entronizando Ele. E o Senhor é entronizado no meio dos louvores. Eu estava com a Martinha terça-feira no grupo em Ponta Negra, e eu estava dizendo isso para um pequeno grupo de irmãos. Estava dizendo em outras palavras: não me espere para que o encontro aconteça. Comecem juntos, orando, entregando ao Senhor, e vendo o que o Senhor vai fazer. Muitos de vocês aqui, do grupo da minha casa, que chegam primeiro, muitas vezes chamam vocês o que chegam primeiro para orar. Nós estamos morrendo muitas vezes. Vamos orar aqui antes que comece. Nós precisamos entregar ao Senhor, porque Deus tem algo para fazer. Deus tem, e a gente precisa entender que Ele vai conduzir aqui. Estava orando
durante o nosso louvor, eu estava orando para que pudesse até começar o tempo pedindo para que os irmãos pudessem expressar em oração a sua gratidão a Deus. Enquanto eu estou orando, Micael diz isso aqui, e vários irmãos oram e manifestam isso. Nós precisamos acreditar, confiar e cooperar para que Deus seja aquele que nos conduz, respeitando a ação de um sobre a vida do outro, porque nenhum de nós tem todos os dons. A um é dado, a outro é dado, a um é dado, a outro é dado, a um é dado e a outro é dado. E parece que quando nos reunimos, apenas um dom precisa ser exercitado, o dom do ensino, mas não é assim. Nós temos várias oportunidades de nos encontrarmos. Esse retiro foi planejado para nos educar em tudo o que fazemos quanto igreja. Os nossos encontros de grupo caseiro precisam verdadeiramente espelhar o sacerdócio de todos os santos, porque é o lugar onde nos encontramos sistematicamente e semanalmente. Esse é o melhor lugar para que todos os santos se exercitem e possam cooperar com aquilo que Deus tem lhe dado. Não é o único, é o melhor lugar. É o lugar onde nos encontramos debaixo da autoridade de Jesus, de forma comum. É a oportunidade onde, pela flexibilidade daquele ambiente, nós podemos ficar à vontade, nada precisa ser igual a ontem. Hoje nós podemos experimentar o que Deus vai fazer hoje. Às vezes, nós dizemos que os nossos encontros são muito formatados, aqueles encontros que fazemos quase que de forma pública. Esse não é problema. O problema é quando nossos encontros domésticos, nossos encontros mais íntimos, nossos encontros mais informais são formatados. Ficam debaixo da mesma rotina e não permitem que Deus que está ali possa manifestar algo para hoje e amanhã algo novo e depois algo que nunca tivemos. Essa é a presença de Deus entre nós. Eu queria fazer aqui algumas citações, só citações para vocês verem a presença da igreja como corpo, na palavra, como é importante. A igreja começou na época do Pentecostes, e ali já teve algo significativo. Quando a igreja estava reunida, por 10 dias, depois dos 40 dias que Jesus ressuscitou, lembra? No terceiro dia, ele passou 40 dias vivendo com os irmãos. A palavra diz que ele foi visto nesses 40 dias por mais de 500 irmãos. Então ele visitou casas, ele tomou refeições, ele viajou da Galileia para Emaús, ele fez tanta coisa nesses 40 dias. No final dos 40 dias, Jesus leva o povo para o monte e lá ele é exaltado para o Pai. E naquele momento em diante, o Senhor deixou uma promessa. Que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto recebessem o Consolador. Primeira coisa importante, unanimidade. Todos permaneceram em Jerusalém, aguardando aquela palavra do Senhor. Essa congregação era de mais ou menos 120 pessoas. E estavam então lá, aguardando o cumprimento dessa palavra, quando de repente Pedro é tocado sobre algo. Ele lembra que Judas, que era contado entre os 12, havia tomado aquele caminho. Mas ele cita então, por iluminação do Espírito Santo, uma palavra do Antigo Testamento, dizendo a necessidade de recompor o número dos 12. O número do 12 era importante. Não sei se você sabe, mas aqueles 12 apóstolos do Cordeiro, eles têm 12 tronos e irão julgar as 12 tribos de Israel. Aqueles 12, Pedro, João, Tiago, cada um deles tem 12 tronos no céu. Então eles foram escolher. Sabe quem foi que escolheu? Poderia pensar, os 11 que têm toda a autoridade, os 11 que andaram com Jesus durante todo esse tempo mais intimamente, os 11 que conheciam iriam escolher.
mas a assembleia, composta de 120 irmãos, a igreja, a congregação, junto, todos eles escolheram e apontaram unanimemente para o nome de um homem chamado Matias. Matias foi eleito, foi colocado entre os 12. Há muitas conversas de que o 12º apóstolo seria Paulo, o apóstolo fora de tempo, mas isso não cabe a mim nem a você. O fato é que aquela assembleia existiu, aquela igreja fez isso, e parece ter tido a direção de Deus em tudo que estavam fazendo, e esse homem foi colocado ali. Nunca mais se ouviu falar de Matias, mas se ele é um dos 12, ele está assentado no trono lá. Quero dizer para você, querido, está me ouvindo? A importância de você, parte da Assembleia, estar buscando o direcionamento do Senhor. Você está buscando que Deus fale ao seu coração, porque se não for assim, esses aqui vão dizer Matias, aqueles ali vão dizer José, aqueles outros vão dizer... Não é o Senhor que está dizendo isso, você concorda? Você concorda que isso não é direcionamento do Senhor? O direcionamento do Senhor para uma pessoa assumir um lugar, é uma pessoa assumindo um lugar. E Ele vai levar. Como é que todos nós podemos apontar para o mesmo lugar? Só existe uma forma: quando todos nós estivermos buscando a direção de Deus naquilo que eu vou falar, buscando a direção de Deus naquilo que eu vou opinar, buscando a direção de Deus naquilo que eu vou me manifestar, ou buscando a direção de Deus naquilo que eu vou apoiar, sentir paz e dizer: é isso mesmo, está tranquilo no meu coração. O fato é que a igreja é um corpo e precisa dessa direção de Deus para um só lugar. Isso foi o comecinho da igreja. A igreja começou, o Espírito Santo desceu sobre todos eles, sobre Matias, inclusive sobre Matias, a língua de fogo desceu sobre Matias. Matias profetizou naquele dia, viveu com os 12 por muito tempo. Paulo foi se converter lá no capítulo 9. Quando chegou no capítulo 5, capítulo 6, a igreja era grande e havia um problema na igreja. As viúvas da igreja estavam sendo tratadas diferentemente. As viúvas dos chamados helenistas, de alguma forma, estavam sendo esquecidas, negligenciadas. Havia então um certo incômodo na igreja, e isso foi conhecido. Preste atenção: a igreja não pode ter incômodos desconhecidos. O Senhor não pode estar incomodando seu coração com uma certa situação que não está bem, e você fica calado, meio que deixa aquela coisa e só fomenta, Senhor. Só fomenta ela no coração dos outros, só aumenta ela no coração do povo. Fomentando, né? De fermento. Fermentando. Fazendo aumentar. Não precisa disso. Há um incômodo, é real, ele precisa ser conhecido. Porque se há sinceridade no meio da congregação, seja o que for, será resolvido. Se há sinceridade, se há disposição de agradar a Deus, não vai se cumprir aquilo que se cumpre no mundo, de botar um pano morno, de deixar num canto, de botar debaixo do tapete. Se é uma coisa de Deus, será atendida. Então houve um incômodo das viúvas, trouxeram para os apóstolos. Os apóstolos disseram: nós somos os apóstolos, pode ficar tranquilo que nós temos todos o saber. Nós somos aqueles que andaram com Cristo, fizemos todo tipo de curso com Ele. Nós vamos dar essa resposta. Aguarde só um pouquinho. Não foi isso que Jesus fez. Ele reuniu toda a congregação, que já eram milhares, e disse: olha, escolham entre vocês 7 homens. Aí ele deu a direção, as características: temente a Deus, cheio do Espírito Santo, que tenha boa reputação, e passou isso para eles. E a congregação toda, de forma muito consciente, de forma muito responsável, apontaram os 7 homens. Entre eles, Filipe, Estevão e um bocado de outros. E uma coisa interessante, quando você observa, é que todos os 7 nomes são nomes gregos. Se o problema era com as viúvas helenistas, nada melhor do que botar pessoas da mesma realidade para que haja isenção de que elas serão realmente bem entendidas. Trouxeram os apóstolos impuseram as mãos, concordando com aquilo. A igreja teve paz. Aquilo foi acertado. Aqueles homens, diáconos, indicados e eleitos, se tornaram peças preciosas do meio da igreja. E sabe quem fez isso? Você sabe quem teve parte disso?
a congregação. Você sabe o que eu estou querendo dizer, querido? Que você e eu e nós somos os responsáveis. Somos nós que fazemos. Somos nós que identificamos as necessidades, levamos as necessidades, buscamos juntos as necessidades. Nós precisamos acreditar. Um dos nossos irmãos que falaram ontem falou sobre confiança na liderança. A confiança da liderança não é a confiança no homem líder, mas é a confiança que Deus colocou ele lá, que ele tem essa relação de temor a Deus. Se você confia nele, você está confiando em Deus. Então, quando aquelas pessoas, ao invés de fazerem um zum, indicaram o que estava acontecendo, e a liderança, respondendo corretamente, levou para a congregação, e a congregação resolveu, como é que aquele povo termina o episódio? Você quer ouvir uma palavra que talvez seja repetitiva no seu ouvido? Aquele povo gozou de uma unidade fantástica, maravilhosa, preciosa, todo mundo andando na mesma direção, com o mesmo sentimento, com o mesmo coração. É isso que está escrito. Todos eles tinham um só pensamento, uma só alma, uma só fé. Está escrito. Como é que isso se constrói? Se constrói com essa realidade prática. Nem tudo é tranquilo, nem tudo se resolve assim. Mas quando nós dissemos, nós somos um em temor a Deus, que Deus vai agir no nosso meio, vamos buscar a direção de Deus, vamos estar juntos orando, é Deus que vai nos indicar. Eu confio em Deus. Você confia? Se nós fizermos essa prova de Deus, Deus vai governar a igreja, Deus vai reinar sobre a igreja de forma prática, de forma real, nas coisas, nas situações, nas circunstâncias do dia a dia. Passaram anos. A igreja foi perseguida, a igreja foi espalhada por todo lugar que havia. Os que foram espalhados por onde iam pregando o evangelho, lembra disso? Ficou em Jerusalém apenas os apóstolos, toda a igreja foi espalhada. E dessa forma aí chegou em Antioquia, Paulo foi para lá, Paulo começou as viagens missionárias por aquele mundo da Ásia até chegar em Roma. E aí surgiu um problema novo. Certamente surgiram outros problemas menores, mas pontualmente, diferente do problema das viúvas que surgiu de Atos, surgiu esse problema. O problema era o de alguns homens judeus que tinham saído de Jerusalém, se dizia ter saído de Jerusalém, chegavam nessas localidades afastadas e começavam a pregar um evangelho diferente, dizendo, não é só anunciar Jesus, precisa também guardar a lei de Moisés. Isso gerou um problema que fez com que mandassem até Jerusalém Paulo e Barnabé para conversar com os apóstolos e saber o que seria, que deveria acontecer. Aí os apóstolos disseram, com certeza nós temos a resposta. Já está agendado amanhã de manhã no gabinete lá dos 12, nós vamos sentar e indicar para vocês tudo o que vocês precisam saber. Não foi assim que eles fizeram. Convocaram toda a igreja em Jerusalém. Toda a igreja se reuniu para ouvir essa necessidade. Agora eu quero que você se surpreenda com uma coisa, se você não percebeu ainda. Os 12 apóstolos estavam sentados. Sabe quem presidiu a assembleia? Pedro, João, Tiago. Mas não foi Tiago o apóstolo. Foi Tiago, o irmão de Jesus, que havia se convertido. Tiago, o irmão do apóstolo, na verdade, o irmão de João, tinha morrido. Foi o primeiro mártir da igreja. Herodes matou. Então ali havia 11 apóstolos. Aí Tiago se levanta. Os apóstolos falam, os presbíteros falam, os anciãos da igreja falam, todo mundo fala. Pedro, Barnabé e Paulo falam. Depois a Bíblia diz que pareceu bem a igreja. Aí Tiago se levanta e dá uma palavra e todos recebem aquilo como de Deus. E essa palavra sai de volta para todas as igrejas que haviam espalhado. E todo mundo festeja. Sabe qual é o nome disso? Unidade. Sabe onde é que vem isso? Da igreja. Sabe como é que se constrói isso? Todos, eu e você, sendo porta-voz da vontade de Deus. Não nos negando, não nos omitindo, não nos furtando, de deixar ser um canal de Deus para abençoar. Você sabe quantas sabedorias tem aqui? Humanas, tem muitas. Mas se você for o porta-voz de Deus, quantos canais de Deus nós vamos ter aqui? Quantas palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, outro de discernimento. E
e vai se construindo aquilo que Deus quer. Se você me mostrar pela palavra que tem um outro modelo, eu vou olhar com atenção, mas esse é o modelo que a palavra vai mostrando, a igreja junto, resolvendo e terminando sempre de uma forma linda, chamada unidade, unanimidade. A unidade da igreja, ela fortalece a igreja. A unidade da igreja, ela dá a estrutura para tudo que vem em cima dela. Eu dei uma palavra ontem e fui muito enfático sobre unidade, porque isso às vezes pesa no meu coração, mas eu não quero ser duro nas palavras, não. Eu lembro do reinado que Deus levantou por Davi. O reino que Davi consolidou, diferente do de Saul, ele consolidou e uniu as 12 tribos de Israel. Era um reino forte. Não construiu o templo porque era um homem de sangue, mas preparou tudo o que era necessário. Deixou para seu filho Salomão. Foi o período mais grandioso do reino de Israel. Foi o período de Salomão. A rainha de Sabá vinha de longe para ouvir Salomão. Se mandava da Babilônia, na verdade era mais que espiões, né, para saber como é que era aquela coisa tão grandiosa. Durou até que o reino foi dividido. Quando Roboão ficou com as 2 tribos e Jeroboão com as 10 tribos, as 10 tribos nunca mais voltaram para Jerusalém. As 10 tribos que são chamadas de samaritanos, se misturaram com os povos da terra onde foi, nunca mais voltaram. Aquela glória sumiu, aquela glória desapareceu ali. A divisão não fortalece nada, a divisão enfraquece aquilo que você tem. Isso acontece em todas as estruturas: família, empresa, governos. Mas só tem um lugar, preste atenção a isso, só tem um lugar que é possível gozar de unidade, porque é o único lugar no mundo que só tem um cabeça, que só tem um Senhor, que só tem o que tem toda a autoridade, e Ele faz questão de exercer aquilo que o Pai deu para Ele exercer. Esse é Jesus. Nós precisamos nos exercitar num estilo, num modelo de vida de igreja que permita que o Senhor esteja presente e operando. Às vezes o Senhor está presente, mas não opera, porque não encontra o ambiente. Não sei se você já percebeu isso. Jesus passou por toda parte, fez tantos milagres, tantas coisas. Quando chegou em Nazaré, a Bíblia diz: não pôde fazer ali muitos milagres, porque não havia fé, não se esperava dele, não se cria nele. Então é possível você ter ele presente, é possível você ter ele ali e não acontecer aquilo que é possível acontecer, porque você, na prática, não espera realmente que ele faça. Nós precisamos chegar no encontro crendo nas conversões, nós precisamos chegar no encontro crendo nas curas, nós precisamos chegar no encontro crendo nas restaurações, nós precisamos chegar no encontro crendo nas revelações, todos nós clamando e buscando a Deus. Eu sou de um tempo, de uma igreja, onde eu me converti e vivi até estar aqui com os irmãos hoje. Eu lembro muito bem, meu primeiro pastor foi uma espécie de professor informal para mim. Eu até estava dizendo para a Tasso, eu acho, conversando. Alguém eu estava conversando recentemente. Com o pastor Bill, eu fui para Ceará Mirim e fui com uma igreja Batista Beirão de Ceará Mirim. Fui para Igapó, fui para a igreja Batista Beirão de Igapó. Fui para Cidade Satélite, fui para a igreja Batista Beirão de Cidade Satélite. Depois eu voltei para Beirão em 89 e aí o pastor Bill continuou, foi para Nova Parnamirim e Capimaci. Mas eu aprendi com esse pastor uma coisa, que durante o culto nós não só ouvimos, nós oramos. Nós oramos para que a gente mesmo receba de Deus. Nós oramos para que a pessoa que está falando seja graciosa. Você acha que quando chama aqui o Gabriel e ora por ele, é só para bater a foto?
É porque nós cremos que aquela oração está abrindo de verdade manifestando a nossa vontade, que do alto venha aqui e use ele, e aquilo que ele vai falar chega à congregação. Então, enquanto estamos reunidos aqui, vocês estão ouvindo um homem falar. Que nós que possamos criar o ato de estar lá calado, orando e dizendo: ó Senhor Jesus, fala por meio do meu irmão. Ó Senhor Jesus, abre o meu entendimento e dos meus irmãos para ouvir o que o Senhor tem para dizer. É assim que Deus está aqui fazendo, porque senão nós teremos aqui um rodízio de pessoas que vêm falar, alguns com uma capacidade diferente do outro, e nós vamos estar recebendo isso. Mas se nós recebermos, cada um que vem aqui, filho de Deus, cheio do Espírito Santo dele, nós sempre ouviremos o mesmo pregador todos os dias, porque o Senhor sempre vai estar falando aqui. É assim que Deus governa a igreja, é assim que Deus está lá, e nós nos comportamos como seus representantes de um rei, o sacerdote dele. Eu falei ontem que todos nós somos iguais, somos todos servos. Tem uma história que eu acho muito bestinha, talvez vocês nunca nem perceberam isso, mas eu acho ela muito significativa. Quem era Paulo? Paulo tinha uma envergadura gigante, apóstolo, com um currículo que, quando ele coloca o currículo dele nas cartas, é de deixar qualquer um assim. Primeiro ele diz quem ele era, né? Hebreu de hebreus, segundo a lei foi assim, criado assim, todo o currículo acadêmico dele. Depois a sua prática, a sua experiência de campo, chicoteado 40 vezes, naufrágio não sei quantas, apedrejado não sei quantas, jogado pela muralha. Você vai ouvindo Paulo, aí os milagres que Deus operou por meio dele são inúmeros. Você, diante de uma pessoa dessa, você vai dizer: esse cara é o cara. O que ele disser tem que fazer. Não é normal que pense assim? Não é o apóstolo, não é a autoridade, é ele abaixo de Cristo. Isso está errado, queridos. Isso chama-se também casta sacerdotal. É isso que essa palavra está tratando, é que todos nós somos sacerdotes, apenas com papéis diferentes. Aí tem uma história que Paulo insiste com Apolo, para que Apolo vá para tal lugar. E simplesmente a Bíblia diz: mas Apolo achava que não era a hora de ir. E não foi. E Paulo perdeu os cabelos? E Paulo ficou nervoso? A Bíblia diz que Paulo dizia: quando for o tempo oportuno, você irá. Às vezes nós pensamos que a posição nos reveste de alguma forma, de uma autoridade, que o que a gente disser imediatamente ou o outro faz, ou é enquadrado como rebelde, desobediente, não atende à autoridade. Nós temos que fazer uma diferença. Queria estar aqui com a Bíblia de Lucas para poder levantar aqui assim e dizer: essa aqui é a única autoridade. Porque se eu levantar o tablet, não é. Essa aqui é a única autoridade. Tudo que nós temos de autoridade, tudo que nós temos de absoluto, sai desse livro. E Lucas se comportou ontem de forma muito especial, mostrando a importância de nós olharmos para esse livro e entender que é ele que tem essa autoridade, a fonte dessa autoridade. Então, quando eu abro a Bíblia e digo: meu irmão, essa sua atitude tem que ser mudada, por isso, por isso, por isso. Não tem dúvida, é a Bíblia que está dizendo. Não é o homem, não é a autoridade do homem. Se ele estiver no papel de pastor, o que ele disser tem que ser feito. Eu acho importante que a gente faça uma diferença entre o bom senso, entre a sabedoria e o absoluto, que, se não fizer, está de alguma forma em desobediência em ele. Quando um pai dá uma palavra para um filho, certamente existem os níveis. Ele está dizendo algo que tem que ser daquele jeito, ou ele está dando orientações e ele deixa ali a possibilidade de ser de um jeito ou de outro. Para não ir muito longe, eu cito essa história para lembrar que todos nós, diante de Deus, somos servos. O que exercemos na vida um do outro precisa ser na vida de um do outro. Do mesmo jeito que eu posso ser ouvido, aquele outro também pode me tratar
e eu tenho que ouvir. Não é a posição que vai fazer que um pastor não seja, de alguma forma, exortado, orientado com uma palavra. Eu lembro, há muito tempo isso. O nome do irmão é Joe. Ele é casado com uma sobrinha minha. A maioria aqui conhece. Eu morava lá em Candelária ainda, menor tinha 14 anos. Ele menor com 14 anos já tinha aprendido a dirigir, que eu tinha ensinado. E ele saía lá de casa e ia para a casa de Abner. Quem sabe onde é? Era 200 metros. Ele saía, fazia uma curva, parava na casa de Abner. Aí Deus chegou para mim e disse: tio, você acha certo Lemuel, com 14 anos, dirigir? O que é que eu tenho que dizer? Tio, você sabe com quem você está falando, tio? Eu tenho mais experiência do que você, tio. Eu sei que isso aqui não é o caso. Eu sou, meu irmão, obrigado pela palavra, obrigado pela dica. Vou tomar cuidado. Nós precisamos dar ao outro a autoridade sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que o outro é um canal de Deus. Sabe por que muitos sacerdócios não prosperam? Porque quando ele ensaiou exercer o seu sacerdócio, alguém veio e botou uma pedra em cima. Primeiro, não era bem-vindo para discutir uma certa situação. Segundo, a palavra não foi colocada como igual às outras. A igreja é um corpo de sacerdotes. Daqui a alguns minutos, Mariana será batizada na Lagoa. Receberá a graça de Deus, do Espírito Santo sobre a vida dela. Ela vai estar ali confessando seus pecados, sendo lavada pelo Senhor, pelo sangue de Cristo. É um bebê? É. É bem novinha? É. Tem pouquíssimas experiências? Tem. Mas ela tem algo que iguala a nós. Ela tem o mesmo Deus, cheio de sabedoria, habitando na vida dela. Talvez ela seja como Samuel. Samuel, oi, Eli. Não chamei você não, Samuel. E isso aconteceu 2, 3 vezes, porque ele ainda não reconhecia a voz do Senhor. Ele não estava habituado a ouvir a voz do Senhor. É o que vai acontecer com Mariana em alguns momentos. Mas alguém deve dizer para ela: Mariana, quando você ouvir isso, diz assim: fala, Deus, que a tua serva ouve. Aí Deus vai continuar falando com Maria. E ela vai aprender a discernir a voz de Deus. Se eu te perguntar, e você não tem que responder alto: você crê que você é sacerdote do Deus Altíssimo? Que você é a habitação permanente do Deus Altíssimo? Que Ele quer falar por meio de você? Existe uma história na Bíblia que é daquelas que você fica emocionado. Uma jovenzinha, que ninguém sabe a idade dela, que foi levada cativa para a Síria, e lá ela foi escrava, servazinha, na casa do general sírio, de maior importância, chamado Naamã. E Naamã era o general, o braço direito do rei, só que ele era leproso. Se fosse Israel, ele não seria. Ele seria colocado à parte. Mas ele era general do exército. Aí a mocinha diz para a patroa dela: se meu senhor soubesse e fosse na casa do profeta que há lá na minha terra, ele seria curado. A mulher, igual a Marta, pode mandar buscar o remédio onde for, chegou para esse meu marido, ouvi que tem um profeta ali. E aquele homem acatou a palavra da mulher vinda da menina, fez uma comissão, uma comitiva e foi para lá. E quando chegou lá, ele disse: eu nem quis receber ele. Disse: mande ele tomar banho no Rio Jordão 7 vezes. Ele ficou indignado, tal. No final, o servo dele disse: meu patrão, se ele tivesse feito uma coisa muito difícil, você não teria feito? O que é que custa tomar banho lá? Ele mergulhou a primeira vez, eu fico imaginando, mergulhou a primeira vez, voltou do mesmo jeito, segunda do mesmo jeito, terceira do mesmo jeito. Na sétima ele sai com a pele limpinha. Eliseu não quis nada que ele levou de presente. Ele levou tudo de volta, né? Depois Geazi foi lá e se deu mal.
A casa de Naamã nunca mais foi a mesma. A presença de Deus naquela casa era real. Quando a Bíblia diz que em ti serão benditas todas as nações, vós sereis para mim testemunha de toda a terra. Aquela menininha cumpriu o que Deus disse para Israel, lá onde ela estava, como porta-voz de Deus, lá onde ela estava, dando testemunho de Deus. Ela fez, não sei se foi um dos dois, aquele testemunho que difama, ela fez exatamente a coisa certa. Ela deu um testemunho que elevou a fama do Deus de Israel aos olhos da mãe e da esposa. Agora eu fico imaginando Naamã andando, todo novinho, todo mundo vendo, e ele tendo que dizer: foi o Deus de Israel, foi o Deus de Israel, foi o Deus de Israel. Você pode imaginar a grandeza disso passando nas redes sociais da época? O que tinha de replicação, de curtição, milhares lá no Instagram dele. Quantas menininhas nós temos aqui que lá onde estiverem vai dizer: o Deus da minha igreja, o cabeça da minha igreja, a palavra que Deus te der lá, se ela tivesse lá. Lembrei aqui de uma história muito legal. Quando eu estava, lembrei de duas na verdade, uma é de Thelma Taqueira, as crianças, uma de Thelma e uma desse rapaz. Eu estava em Fortaleza com Martinha e estava falando sobre a ação do Espírito Santo. Aí esse rapaz deu um testemunho. Ele disse que foi uma conveniência dessas que tem uma grade, que a pessoa compra pela grade, normalmente por conta do risco, né? E quando ele comprou o que precisava lá, ele percebeu que a pessoa não estava bem, perguntou o que a pessoa tinha, e a pessoa disse, eu não lembro mais o que era, não sei se Marta lembra, mas ele disse: eu posso orar por você? A pessoa disse: pode. Ele orou por ela, por trás da grade, e aquela pessoa foi curada imediatamente. Então, aquele rapaz, ele levou a fama do Senhor Deus na vida daquela moça e deixou ela no testemunho. E o que se segue na vida dela, eu não sei, mas foi assim que aconteceu. Eu vi essa história. Eu estava no grupo caseiro lá em casa, e Thelma estava presente, a gente estava dando vários testemunhos. E Thelma contou de uma colega do trabalho dela, lá no CAL, professora. Thelma é coordenadora. E essa professora, desde que chegou para o dia de trabalho, estava com dor de cabeça, incomodada. Então ela ia lá na sala, para você está do mesmo jeito, está doente, já tinha tomado remédio, não tinha passado. Aí no intervalo, ela foi na sala de Thelma, Thelma perguntou como ela estava, ela disse: continuou com a dor, posso orar por você? A pessoa disse: pode. Thelma orou pela menina, pela professora. A professora voltou para a sala de aula, sem nenhuma dor de cabeça. Aí quando estava no meio de todos os professores, alguém perguntou para ela: e aí, melhorou da dor de cabeça, tomou remédio? Thelma chegou agora. Ela disse: tomei remédio, mas o que me curou foi a oração de professora Thelma lá na sala dela. O que Thelma fez exatamente o que o sacerdote faz, e fez com que a fama do Deus de Thelma se propagasse na vida daquela moça e seguisse adiante. Sabe lá onde é que está esse testemunho? De tantas vezes que já foi passada para frente. Você acredita que você é essa pessoa? Não deixe passar. Eu estou dizendo isso a você e estou ouvindo aqui. Não deixe passar a oportunidade de orar a Deus e dizer: posso orar a Deus? Posso orar ao Deus que criou os céus e a terra por você? Porque assim você está fazendo diferente do que Moisés e Arão fizeram. Porque às vezes simplesmente a gente pode dizer assim: posso fazer uma oração por você? Ora, aquela pessoa pode estar habituada a maneira de oração, sabe lá quais deuses essas orações são feitas, e você vai orar e para ela pode ser uma oração, como por exemplo, eu já tive uma amiga que tinha um negócio de dar uma luz. Marta teve uma assim, né? Posso dar uma luz e botar a mão na testa? Não pode, eu já tenho uma luz do mundo aqui comigo. Então quando você for fazer isso, creia que você pode, porque Deus te capacitou para isso, na tua humildade, mas na tua ousadia. Você pode colocar suas mãos e, em nome de Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, você comprometeu o nome dele. Comprometa o nome dele, porque ele disse que você representa ele. Se você comprometer o nome dele, ele tem compromisso com o nome dele. Tem outras histórias aqui da igreja para mostrar
Como é importante na vida da igreja a participação da igreja. Da igreja. Eu fico imaginando a igreja de 2, 3, 4 mil pessoas. Amo ver aqueles cultos com muita gente, com muita expressão. O que sai no Instagram não é 100% do que a gente imagina que possa ter acontecido, mas eu gosto de ver algumas coisas. Eu lembro de um homem que foi batizado nos Estados Unidos. Ele estava dentro daquele batistério, não sei se vocês sabem o que é isso. É um lugar que tem nas igrejas que se batizam. Eu fui batizado num desses. Ele entrou no batistério sério. E a imagem, ele sendo batizado, quando ele sai das águas, ele vai ficando meio que surpreso, porque ele está vendo. A igreja é palco de milagres. A igreja somos nós, intercedendo, clamando, orando. Eu lembro de um testemunho de uma igreja aqui no Brasil, de um homem que chegou para o pastor e disse: pastor, o que você vê? O pastor ficou estranhando a pergunta e disse: não, o que é que você vê olhando para mim? Você vê um rapaz convicto, vai falando lá. Aí a pessoa diz: eu sou uma mulher, pastor. Eu sou uma mulher que me visto assim. Mas eu vim aqui para dizer que é até hoje, pelo que eu tenho ouvido, pelo que eu tenho visto aqui nessa igreja. A história conta lá, do testemunho, que rapidamente buscaram roupa para ele, fizeram tudo lá e ele saiu dali como uma mulher. A igreja é palco de milagres. Mas esses milagres, querido, não acontecem porque você veio aqui assistir acontecer um milagre e vai aparecer aqui um personagem principal e vai fazer um milagre aqui. Você veio aqui, eu vim aqui para ser parte desse milagre, para ser canal desse milagre, para clamar a Deus por esse milagre. O que acontece muitas vezes é que a gente vai ao encontro para saber o que vai acontecer no encontro, assistir o que está acontecendo no encontro. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para ser um canal, para ser o instrumento de Deus, do que Deus vai fazer. Aí você pode, talvez, historicamente, até acreditar nisso, mas sempre achou que isso seria por parte do pastor, por parte dos irmãos que ministram louvor, por parte daqueles que saem com algumas salas menores. Não, querido. Isso é para todos nós. Você precisa crer nisso. Eu preciso crer nisso. Agora, a manifestação da nossa crença, sabe qual é? É a prática. A nossa crença se concretiza na prática. Enquanto eu creio e não faço nada, eu ainda não creio. Eu gosto de dizer isso. Quando a pessoa diz: não, eu sei fazer. Você já fez quantas vezes? Não, nunca fiz, mas eu sei fazer. Você não sabe até você fazer. A nossa experiência é muito importante. Eu dou graças a Deus pelos irmãos que estiveram na minha vida lá atrás, pelas coisas que eu vi, pelas coisas que eu saí junto com eles, pelas coisas que eu fiz junto com eles, aprendendo junto com eles. Você tem tudo que Deus te deu, mas você precisa exercitar isso. E a melhor maneira de exercitar é caminhar junto com a igreja, vendo a igreja e sendo igreja, fazendo. E o que nós precisamos é radicar no nosso meio, aquela assistência, aquela omissão, ou aquele sentimento de que eu não sei, eu não posso, não sou eu, e simplesmente vir para todos os encontros da vida da igreja dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu agradeço a Deus pelo que Ele fez e tem feito na minha vida. O nome do irmão é Rani Gandu. Fazem muitos anos isso. Eu era solteiro. Quando eu encontro um rapaz solteiro que a gente chega e diz: tu pode fazer isso? Eu não posso não, eu nunca fiz, eu não tenho jeito. Eu fiquei muito feliz com aquele ali, nem conta não, né? Mas os três aqui que disseram: pode contar comigo, estou pronto. Mas Rani chegou para mim e disse: você pode dar aula hoje no meu lugar? Eu disse: posso. Você vai falar sobre isso aqui.
Sabia nem o que era. Marcos capítulo 7, o texto que diz: aquilo que podias receber de mim é corbã, oferta ao Senhor. Minha primeira mensagem, nunca esqueci, há 50 anos atrás. Tudo o que te vier a mão para fazer, tudo o que te vier a mão para fazer, faze-o, porque tu darás conta disso. Não rejeite, não diga que não pode, não diga sou pequeno, não diga que não sei. Apenas creia que Deus vai fazer por bem de você. Você vê Moisés, 40 anos de faculdade egípcia, a melhor escola, filho da filha de Faraó. Moisés sai, 40 anos de meditação no deserto. Quando Deus chama ele para voltar ao Egito, ele disse: Senhor, eu nem falar sei. Será que Deus queria realmente botar Arão ao lado de Moisés? Será que os sacerdotes não poderiam ser Gerson, filho de Moisés? Eu acho que não podia, mas eu estou fazendo pensar só pela forma como Moisés saiu dando desculpas até Deus botar Arão. Não é Arão teu irmão, levita? É, chama Arão, pronto. E quantos outros fizeram isso? Mas quantos outros pegaram de primeira aquilo que Deus ofereceu? Eu tenho que fazer escolha. Tem uma pergunta da gincana de ontem que eu vou fazer hoje aqui, sabe? Quem levantar a mão e responder, se for o grupo verde, de repente pode virar a casaca do todo. Quem pegou o Uber e não pagou a conta e foi devolvido no lugar de origem? Jonas. Alguém falou Jonas? Jonas. Você conhece o grupo, filho? Quantos pontos? 200 pontos. O grupo branco vai ter que comprar um chocolate e dar para o Você quer ser um Jonas? Que Deus disse: Jonas, você pode. Jonas, eu te quero fazendo. Jonas, a mensagem é essa. E você foge. Mas a gente não pode fugir de Deus, querido. Não podemos fugir de Deus. O que nós temos que fazer é dizer essa frase bem conhecida: eis-me aqui, Senhor. Porque Deus capacita os chamados. É uma frase feita, mas é verdade. Deus capacita os chamados. Deus não chama os capazes. Quantos profetas foram chamados em condições completamente alheias ao ambiente da profecia? Amós, se não tinha nada, era boiadeiro. Tinha nada de profeta. Eliseu, agricultor. Então, quando Deus te chamar, faça. Você está na casa, no encontro caseiro, e Deus te está esquentando, aquecendo o coração para você compartilhar um versículo. Abra a boca, compartilhe, abra a boca, fale, abra a boca, diga o que você sonhou. Você não está dizendo que vai acontecer nem que vai deixar de acontecer. Você teve um sonho, diga o que você sonhou. Deixe que outros possam discernir sobre isso. Vou pedir ajuda a Carlos aqui para nós mudar um pouco aqui. Eu pedi para Lucas, Gabriel e Carlson fazer um resumo da palavra deles. Vou lhe sugerir olhar bem direitinho e nós vamos botar isso vai fazer para mim? Você podia passar. Pode passar. Nós estamos aqui, queridos, para nos equipar para os dias que vêm. Nós estamos aqui para nos preparar melhor para os dias que vêm. Corrigir coisas, ajustar coisas e sair para cooperar com o Senhor. Cooperar na obra do Senhor. Fazer aquilo que Deus quer. Essa última palavra eu vou compartilhar com a igreja. É o final do capítulo, é o final do versículo 9 de 2 Pedro. De 1 Pedro 2, perdão. Para que proclamasse em tudo daquele que ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Se o sacerdote ele representa Deus diante dos homens, esses homens é a igreja e o mundo. Ele representa Deus lá. Tá? Mas eu falei dessas três coisas: sacerdócio e adoração, sacerdócio e serviço de todos os santos. Eu estou terminando falando muitas coisas disso. E o sacerdócio e serviço ao mundo. Agora eu queria que você e os meninos falaram. Quem falou confiança em Deus? Lucas. É dois ou só homens lá? Só. A história dos 12 espias está em número 13. Por que confiar em Deus? A resposta está nos versos seguintes. Como confiar mais em Deus? Como os espias atrapalharam o plano de Deus? Essa palavra do Lucas me trouxe muito temor. Quantas vezes nós bloqueamos o agir de Deus? Quantas vezes nós dizemos não vai dar certo? Quantas vezes nós dizemos isso é difícil demais? Quantas vezes nós dizemos não vamos deixar isso para um outro momento? Os espias fizeram coisas parecidas com isso. Nós fazemos coisas parecidas com o que eles fizeram. Nós desacreditamos Deus. Muito boa essa reflexão. Então, eu estou deixando isso aqui. Eu vou pedir para a Tati depois botar, os meninos vão botar todo o material, mas eu queria esses resumos, para que a gente pudesse meio que manter isso em reflexão. Isso aí foi Gabriel. O sacerdócio e o temor maior. Temer mais a Deus do que aos homens. O bezerro de ouro foi algo que Arão fez debaixo da pressão, por temor ao povo, onde ele poderia ter manifestado mais temor a Deus. Como podemos temer aos homens? Quando? Na relação com líderes e pastores, na relação com os pais, na relação com os irmãos, temor a outros irmãos, e a todos o temor no mundo. Como nós podemos nos livrar dessas possibilidades de temer mais aos homens do que a Deus? Nos fixar nas promessas, perceber as grandezas de Deus. Eu tenho um exemplo, queridos, que eu acho forte demais. O Gabriel não falou dele, e nem eu lembrei. A gente chegou até a conversar um pouco. Eu li tudo que o Gabriel fez e disse a ele: estou tão edificado só em ler que peço que Deus te dê graça para falar. Mas teve um homem que temeu muito mais aos homens do que a Deus. Foi quando Saul, na batalha dos Amalequitas, que deveria ter naquela hora acabado de vez com os Amalequitas, ele nem acabou e ainda botou Agag lá para ficar vivo. E naquela ocasião, Saul, eu acho que eu estou misturando essas histórias, mas Saul não esperou Samuel. Samuel demorou, e Saul fez o que não podia fazer. Saul assumiu o papel do sacerdote e ofereceu o sacrifício. Parece uma coisa besta, não foi? Mas Deus disse a Saul, Samuel disse da palavra de Deus: hoje Deus tirou, hoje tu poderias ter fortalecido o reino na tua mão, algo assim, mas hoje o Senhor passa ele de ti. Perdeu o reino por isso. Deus fez de Saul rei, ele não era nada. Deus fez de Saul profeta. Saul saiu lá de buscar jumentas e de repente Deus botou Saul no meio dos profetas, profetizando. A única coisa que Deus não deu a Saul foi ser sacerdote. E ele tomou isso. Então, quando a gente se apega nas coisas de Deus, a gente se livra dessas coisas. Saul temeu aos homens. Disse a Samuel: tu demorasse muito, o povo estava meio inquieto, então eu resolvi fazer. Não podemos fazer assim. Não podemos. E aí eu não sei em que situações a gente vai ter esses testes, mas nós precisamos nos apegar a Deus, que é o que vai nos fortalecer. O foco é o alto das promessas. O sacerdócio de oração foi colocado por Thaleson. Como sacerdote nós precisamos ser intercessores. Eu não tenho dúvida de que esse é um dos principais papéis que nós temos. No final de Hebreus, e Paulo várias vezes diz isso nas cartas: orai por mim, orai por todos os irmãos. Eu sei que muitos aqui têm o que nós chamamos de ministério de oração, mas eu não sei medir isso. Não sei quantas vezes você ora por dia. Uma vez eu dei uma palavra à igreja falando sobre a oração sistemática. Se nós nos organizássemos e tivéssemos a mesma prática de Daniel, sem ser religiosidade, mas só disciplina de tempo nosso,
Orar naquele horário, orar naquele horário, orar naquele horário. Nós iríamos ordenar nossas orações. Mas nós precisamos aprender a orar uns pelos outros. Eu continuo dizendo a mim mesmo, muitas orações não foram respondidas ainda, porque nós paramos de orar antes que elas fossem completamente atendidas por Deus. Então esse ministério de intercessão é o que sustenta a vida da igreja. Nós iremos orar todos os dias até a volta de Jesus. No céu nós não vamos orar, no céu nós vamos louvar a Deus. Nós vamos adorar o Senhor. A história de Moisés e Ur, né, que é a história que foi usada como base, a batalha espiritual presente na realidade da nossa vida. A luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A minha luta não é com Letícia, por exemplo, é aí onde eu levo uma tapa na cara. A minha luta é contra principados e potestades que perturbam a nossa vida. Existe uma verdadeira batalha espiritual, precisamos nos revestir da armadura de Deus, orando. Amaleque é figura do inimigo, e eu gostei muito dessa percepção de dados, viu, gente? Ele ataca os fracos, os abatidos, os cansados, os afadigados e os que ficam para trás. Eu gosto muito daquilo que Thales falou, Marta sabe, eu fico vendo os vídeos, e quando você vê uma manada de búfalos, gigante o negócio, centenas daqueles animais, os bichos grandes demais, e uns 4 ou 5 leões rondando ali. E eles pegam os que ficam para trás, os doentes, os mais jovens. Mas eu também gosto quando porque tem os búfalos grandes. A ideia da manada é todos os búfalos grandes, machos, ficarem na parte de fora da manada. E as fêmeas e os menores por dentro. Só que escapa aqueles teimosos, né? Quando o leão está lá, aí vem aquele exército de búfalo e bota os leões para voar. Eu gosto de ver aquilo. Infelizmente, aquilo é a igreja pegando. Eu estou esperando o búfalo. Precisamos destruir o inimigo completamente, diferentemente do rei Saul, que não matou Agar. Precisamos que Samuel mesmo matou. Né? Precisamos aprender a interceder com Jesus, separar um momento a sós para orar e interceder por nós. Pai nosso, pelos irmãos, João 17, pelos inimigos, Isaías 53, 12, quando Jesus dá um exemplo de ter orado porque eles não sabiam o que fazer. Precisamos abrir nossos olhos e ver além do que nossos olhos veem fisicamente. Diante da realidade espiritual, nós precisamos batalhar espiritualmente todos os dias. Mateus 28, 18 a 20 diz: "E por todo mundo fazer discípulos", obrigado, pode tirar, "por todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós entendemos que esse ensinando a guardar todas as coisas não é dar um estudo para que a pessoa aprenda o conteúdo de um tema, mas é ensinando a fazer, a praticar, a viver aquelas verdades. Nós precisamos que todos aqueles que têm o cuidado sobre outras vidas, precisamos que isso aqui seja matéria levada para ser colocada em prática, levar para realmente exercitar isso. Que nesse discipulado, que nesse ensino, que nesse processo, eu esteja trazendo esse tipo de tema, ensinando a orar, ensinando a batalhar espiritualmente, ensinando a ser disciplinado na oração, ensinando a temer mais a Deus do que os homens, e assim a gente segue um após o outro. Eu quero, em nome de Jesus, continuar orando por aquilo que nós planejamos por retiro, porque eu tenho a impressão que Deus foi muito bondoso conosco esses dias e nos deu assim uma oportunidade que ela não pode ficar aqui. Conversando com Josenberg, é um nome que alguns conhecem por Bega e outro por Beguinha, eu compartilhei com ele várias coisas que eu tinha no coração para o ano. Inclusive, acho que eu mandei para ele algumas dessas coisas. Essas coisas eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido a Deus. Mas eu vou confessar a vocês aqui uma coisa: eu não consigo levar isso sozinho. Eu não consigo levar a efeito. Eu não consigo levar isso a ser consumado em todas as vidas. Se eu conseguir na minha casa, ali no grupo caseiro, já é uma grande
Mas eu não consigo. Porque o plano de Deus também não é isso. O plano de Deus é que nós façamos juntos. Façamos juntos. Façamos juntos. O conselho que Jetro deu ao seu genro Moisés. Você lembra? Moisés era sozinho. Moisés sentava na porta da tenda da congregação e ficava uma fila. Ele fica imaginando o tamanho daquela fila. No sol, no deserto. Aí vinha um por um, Moisés ouvia e tal. Quando o Jetro viu aquele negócio, já disse: Moisés, vai morrer tu e o povo. Faz o que eu vou te dizer. Aí Moisés dá um conselho para ele. Moisés segue aquele conselho. Esse modelo Deus já deixou na igreja. Deus não deixou o modelo da igreja para que poucos façam. Deus deixou o modelo da igreja para que todos façam. Todos, todos, todos. Efésios capítulo 4, que é o texto que eu parei ontem, quando estava falando, que nós podemos terminar lendo esse texto. Vamos abrir juntos. Efésios 4, final 15 e 16. Quando terminarmos aqui, eu tenho uma sugestão. Não só a ideia foi, primeiro foto, né? As crianças vêm para... Pronto, você pode prepará-las? Pode vir também. Pode vir. Abre em Efésios capítulo 4, que nós não vamos ler agora, não vou ouvir. Efésios 4. Você pode abrir e vermos juntos? Eu já li parte desse texto ontem. Nós vamos ver só o 15 e 16. Quando você estiver lendo a Bíblia, não leia para contar a quantidade de páginas daquele dia. Pode até ler com o propósito de ter a Bíblia toda no ano, a Bíblia toda em 6 meses, mas tenha um tempinho para ler pouca coisa e ficar pensando nas poucas coisas que leu. Isso ajuda muito. No versículo 15 assim: mas seguindo a verdade em amor. Se você ler só essa frase, você já tem assim uma grande coisa para pensar. Eu preciso seguir a verdade, não posso seguir a mentira. Mas eu não posso seguir a verdade de qualquer forma. Então eu tenho que seguir a verdade em amor. Uma atitude em relação a essa minha caminhada. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Isso é outra expressão cheia de significado. Eu não sei se essa pergunta foi feita, mas lá em Hebreus diz que pelo tempo decorrido nós deveríamos ser mestres. Mas ainda somos necessitados de leite, porque somos crianças em Cristo. A Bíblia tem sempre a ideia de que nós devemos crescer. Então, olha para mim aqui, presta atenção. Entenda isso. Espiritualmente, Deus quer que nós cresçamos. E qual é o tamanho que Ele quer que eu chegue? Ele quer que eu chegue até o tamanho de Cristo, até a estatura do homem perfeito, do homem espiritual Cristo. Então todos nós, com todo respeito a quem já cresceu muito, temos muito que crescer ainda. Temos muito, porque o alvo de Deus é muito elevado. Então eu estou lendo e estou vendo isso. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Eu não posso crescer em outra direção. Eu tenho que crescer em tudo, em todas as áreas da minha vida, o modelo para tudo que eu sou. Mas Cristo não foi pai, mas você vai aprender com ele a ser pai. Cristo não foi mãe, você vai aprender com ele a ser mãe. Cresçamos em tudo nele, em todas as áreas da vida eu vou crescer nele, naquele que é a cabeça Cristo. Agora, aqui para nós, de quem todo o corpo bem ajustado. Quem é que é para ser bem ajustado? Não tem espaço para que eu
me veja fora disso. Todo o corpo precisa ser bem ajustado. Nós precisamos nos ver assim, sendo cada um equipado, cada um trabalhado, cada um ajudado, para que eu esteja bem colocado dentro do corpo de Cristo. Todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio dos pastores, dos líderes. É isso que está aí. Não é. Pelo auxílio de toda junta. Pelo auxílio. A junta, talvez você tenha até o que é a junta, mas primeiro veja esse toda junta. Nós não podemos deixar de auxiliar, pelo auxílio de toda junta. E aí é enfático, segundo a justa cooperação de cada parte. Vamos lá. Adinha, Princesa A, B. Essas duas jovenzinhas que estão ali, preciosas, elas têm uma justa cooperação a fazer. Por quê, Marcelo? Porque elas são parte do corpo. É a justa cooperação de cada parte. Aí a Guinha vai orar e vai sempre dizer: Senhor, como é que eu posso cooperar? O que é que eu posso fazer? Nosso corpo, eu nunca esqueço disso. Em 1906, antigamente, eu fui numa igreja chamada Igreja Fundamentalista de Neópolis. Na época era pastor Tenório. Eu dei uma palavra lá. Eu fiz isso uma única vez. Eu disse: vocês têm uma boneca aqui na coisa das crianças? Aí trouxeram daquelas bonecas que a gente desmonta. Aí eu desmontei cabeça, perna, braço, botei essa na frente da igreja e fui mostrando para ele como cada parte do corpo é importante que esteja lá para ser o corpo. Porque senão, Lucas vai, por exemplo, lá na sala de anatomia dele. Ele vê partes do corpo. Ele vê uma mão, um dedo, um braço, uma cabeça. Ali não é um corpo, são partes. Você é parte de um corpo, mas você é corpo quando você está nesse corpo, contribuindo com a sua parte do corpo. Aqui diz a justa cooperação de cada parte. Marcelo, eu já ouvi tanto isso. Mas é porque quando eu amanheci o dia hoje, que eu olhei, ainda estava na Bíblia. Eu preciso ser lembrado que eu tenho uma coisa a fazer. Por exemplo, eu sou casado com Dona Martinha. E aqui vai para todos os casados, tá? Eu tenho a minha parte em casa, gente. E eu preciso dar a justa cooperação na casa. E quando eu não dou a justa cooperação, fica faltando. Quando a Dona Martinha desce, que a gente tem um primeiro andar, quando ela desce, muitas vezes ela encontrou a mesa pronta, o café feito, as salas varridas, o lixo tirado. É a minha parte. Acordei mais cedo, eu vou sair, a partir dela é fazer o almoço, quando eu voltar, é uma justa cooperação. O corpo de Cristo é desse jeito e funciona bem. E se não for assim, fica desequilibrado, sofre. Mesma coisa acontece na casa. Quando o marido não dá a sua justa parte, a mulher sofre, reclama, fica fazendo falta, fica triste, chora. Tá certo. Aí, o resultado disso é que isso efetua o seu próprio aumento e a edificação de si mesmo em amor. Se eu inverter, eu vou ver que a edificação de si mesmo, que é o próprio aumento, depende da justa cooperação de cada parte. É simples, mas você vai dizer para você: eu estou aqui, Jesus, para fazer aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Não espere que outros digam, porque lá onde você vai estar não vai ter ninguém para demandar isso. Vá fazer onde você andar. Na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, aonde Deus te colocar, você faz isso. Irmãos, essa é a suma do que viemos fazer aqui nesses dias.